E aí galerinha, tudo bem? Beleza? Hoje aqui é o professor Edson com Química Orgânica. Hoje vamos tratar das funções álcool, fenol, éter e halitos orgânicos e as nomenclaturas de suas aplicações. O álcool, né? Opa! Desculpa, gente, passou de batida aqui. O álcool tem suas características aí. Você tem uma classificação como álcool primário, secundário, terciário, aonde a posição onde a hidroxila se encontra. A hidroxila é o OH, o grupo OH. Se ele tiver um carbono primário, quer dizer que é um álcool primário. Se essa hidroxila apresentar assim um carbono secundário, que é esse caso aqui, a gente chama de álcool secundário. Ou se a hidroxila estiver no álcool terciário, quer dizer, no carbono terciário, ela é um álcool classificado como um álcool terciário. Difícil a gente falar sobre isso aí, gente, não há necessidade de guardar. Contudo, a quantidade de hidroxila é importante. Monóis ou monoálcool são classificados assim. Uma hidroxila na cadeia, quando ela apresentar dessa forma que aparece aqui, não necessariamente precisa estar no meio, tem que aparecer um OH. Dióis ou diálcoois, duas hidroxilas na cadeia, tem que aparecer dois grupos OH nessa cadeia carbônica. Trióis ou triálcoois, três hidroxilas na cadeia, quer dizer que tem três OHs na cadeia carbônica. Poliálcoois ou polióis, quatro ou mais hidroxilas na cadeia. E aqui a gente chama quando aparece aqui, né? Esse caso desse terceiro aqui é uma glicerina, né? Então aqui a gente tem um poliol. Segue a vida. A nomenclatura do álcool dá-se pela regra do prefixo, infixo mais O. O que é isso, professor? Prefixo, infixo mais O. Veja um exemplo aqui, né? Vamos prestar bastante atenção aqui no MOR. Um carbono, MET. An quer dizer o infixo, né, de ligação simples, ol é a terminação para esse grupamento, então metanol. O segundo tem dois carbonos, et, an, ligação simples para a saturação, ol, hidroxila. Aqui eu tenho 2, 3 carbonos, prop é o nome, an, ligação simples, porque a hidroxila está no carbono 1. Aqui nós temos a hidroxila mudando de posição. Se ela muda de posição, ela vai para o carbono 2. Então aqui na nomenclatura aparece o número 2, dizendo que a hidroxila está no carbono 2. Aqui eu tenho 2, eten, et, an, ligação simples, etan. Aqui esse O não há necessidade, né? Mas pode ser etano. 1,2 quer dizer que tem uma hidroxila no 1 e no 2, de duas hidroxilas, diol, né? O glicol aqui não há necessidade. As aplicações do álcool, né? A gente tem aí como metanol, pode ser usado como combustível de motores de carros de corrida, não pode ser usado em carros comuns, né? Carros de passeio, porque ele é cancerígeno, ele é muito tóxico. E aeromodelos. Qualquer ingestão de uma pequena parte disso aí já pode levar a cegueira ou morte. O etanol, né, o mais comum e uso extenso de doméstico, quem tem frente quando falar é do anidro e do hidratado. O anidro é caracterizado pelo teor alcoólico máximo que você tem para um álcool, né, que é 99,3%. É usado como combustível veicular. O hidratado é uma mistura de hidroálcool, álcool e etanol, aquele que nós usamos comumente aí. Fenol, eu coloquei o feno aí para você lembrar de fenol. Fenóis são compostos fenóis são compostos que apresentam um ou mais grupos de hidroxila, o OH que vem preso aqui, ó. Então, ligados aos carbonos do anel aromático. Então, toda vez que aparecer isso, a gente chama de fenol. Esse A quer dizer aromático, certo? OH aqui. A nomenclatura do fenol fica como? O hidroxila a gente vai chamar de hidroxi, o nome do grupo substituinte, mais benzeno, dependendo se ele existir. Por exemplo, olha esse aí. Você viu que eu coloquei rodando que tanto faz a ordem, mas a gente tem que colocar o mais próximo da hidroxila. Então você tem 2, 3. Quando a gente tiver isso aí, você vai ter porque o 1 tem que ser o grupo hidroxi, né? No carbono 2 que aparece à direita aqui,
é 2,3. Os dois substituintes são iguaizinhos, então é 2,3 dimetil e o nome do anel aromático benzeno. Próximo exemplo aí. E quando aparecer duas hidroxilas, a mesma coisa. 1,2, porque tem um no 1, outro no 2. Di, ainda é o prefixo quando tiver gêmeos. Hidroxibenzeno. O hidroxi é hidroxilo, benzeno é o nome do aromático que nós temos aí. E quando aparecer assim, essa é uma outra nomenclatura quando aparecer dessa forma. Alfa-hidroxinaftaleno. Alfa é o carbono aqui em cima, beta é o carbono que vem na lateral. Ah, professor, se fosse embaixo é alfa, do mesmo jeito, se fosse aqui é alfa, beta sempre serão aqui nesse grupamento. Então aqui eu tenho beta-hidroxinaftaleno. Fenol e suas aplicações. Fenóis aí a gente tem o desinfetante, né? Fenóis são usados nas indústrias, na fabricação de perfumes, resinas, vernizes, tintas, adesivos, cosméticos, nossa, cosméticos, né? Tá travando a boca aqui. Entre outras coisas ainda. Também é caracterizado pela sua ação a bactericida, né? Foi muito comercializado antigamente como criolina, né? Possui um mecanismo que possibilita a coagulação de proteínas e micro-organismos. Então o bichinho vai lá e morre. Então esse aqui é o mais comum no mercado. Né? Fazendo comercial quando não estou ganhando nada por isso. Ótimo. Éter. Grupamento quando tiver o oxigênio entre dois radicais, dois compostos, duas cadeias carbônicas. Né? A gente tem aí exemplos do éter simétrico. Não há necessidade de você guardar isso. Simétrico porque os dois lados são iguaizinhos. Assimétrico porque os lados são diferentes, né? E aqui também tem um outro aqui benzeno. Vamos ver como fica a nomenclatura dessa coisa. Regra geral do prefixo, menor grupo mais o maior grupo, né? Mais oxi, nome da cadeia mais complexa derivado do carboneto, bem sem estresse aí. Quando a gente tiver o MET aqui, outro MET quer dizer que você tem um metoximetano, direto, sem estresse. A professora estivesse aqui, no caso, você tem metoxietano, sempre o nome do menor grupo. Menor grupo é esse cara que está aqui, tanto faz o lado, por isso que eu estou rodando para você verificar. Olha lá, aí tem outro ali, menor grupo é o MET, oxi, benzeno, simples e sem estresse. Éter e suas aplicações, né? O éter etílico é um poderoso anestésico, provoca o relaxamento muscular. Vem sendo utilizado em cirurgias. Né? Contudo, afeta ligeiramente a pulsação, a pressão arterial e a respiração. O éter também de petróleo, utilizado em lavagens a seco. Quando a gente fala, está lavando o carro a seco, você usa o éter de petróleo para a remoção de adesivos e desengraxantes. E tem outras aplicações aí na indústria. Haletos orgânicos, né? Reconhecido pelo R radical XX, são halogênios. Esses halogênios é o flúor, cloro, bromo e iodo. A gente tem, quando a gente fala o nome dele, vem uma derivação bem engraçadinha, né? Mas não é tão difícil de verificar. Apareceu qualquer um dos quatro aqui, a gente está falando de um haleto orgânico, né? Como o brometo de benzila e o bromometano que está aqui. Regra para a nomenclatura. O prefixo com o número do halogênio, lógico, mais o halogênio e o hidrocarboneto ligado ao halogênio. Observe o clorometano. Você tem aqui um cloro ligado a um carbono só. MET, que é um carbono, ano seria ele, metano seria ele sem o cloro. Segundo exemplo que a gente tem aí, carbono 1, carbono 2, 2 cloro, 2 metil propano, porque aqui tem 1, 2, 3. Esse aqui é o nome da estrutura. Então, 2 cloro, 2 metil propano. Os haletos orgânicos e suas aplicações, existem muitas aplicações, né? Um vasto ramo, gama de aplicações aí, né? Mas o mais comum são insolventes, fabricações de plásticos e inseticidas, né? E gás de refrigeração. Beleza, gente? É isso.